Olá, alunos! Hoje eu começo a aula rimando. Olha para mim, presta atenção no que eu estou falando. Mas que aula é essa? Essa aula é da hora. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de História. Rapaz, hoje nós começamos com uma rima. É isso mesmo. Olá, alunos, alunos maravilhosos, alunos inteligentes que amam e que adoram aprender. Quem está falando? Quem? Professor Amaury Júnior, sou professor da CEMED e hoje estou aqui para mais uma aula de História. Estavam ansiosos para o conteúdo, não é mesmo? Hoje a nossa aula será muito especial. Eu já te digo por que ela é especial, porque olha o assunto de hoje. Olha o assunto de hoje. Aula 3. Eixo. Temporalidade histórica. Conteúdo. Amazonas. Divisão histórica. 2. História política. 2.1. Museus. 2.2. Palácios. Vamos ver qual será a nossa habilidade em identificar os diferentes momentos pelos quais passou a construção do estado do Amazonas. Olha para mim. Tá empolgado já no assunto, né? Já quer saber de tudo. Cara, vamos com calma, porque o show vai começar agora, porque agora é hora de estudar. Então vamos verificar agora a nossa primeira cartela aí. Amazonas, divisão histórica. Com o Tratado de Madrid, o mapa territorial brasileiro é modificado e Portugal inicia um processo de colonização. O território do Amazonas pertencia à província do Grão-Pará, após a cabanagem, e em 1850 o Amazonas foi elevado à categoria de província. Vamos logo marcar aqui umas partes que são muito importantes, marcar de vermelho, que é para ninguém perder. Isso aí todo mundo já sabe, nós falamos várias vezes na última aula, o Tratado de Madrid, mas grave esse nome, Portugal e colonização. Professor, o que isso tem a ver? Olha para mim que eu vou te explicar agora. Bom, vocês lembram que na última aula nós falamos do Tratado de Madrid? Claro que lembra. Veio antes de quem? Do Tratado de Tordesilhas. É isso mesmo, o Tratado de Tordesilhas foi anulado e então veio o Tratado de Madrid, que dizia que todo o território brasileiro pertencia a quem? A quem? Cristiano Ronaldo? Isso mesmo, cara, pertencia a Portugal. E aí Portugal vai iniciar um processo de colonização. Ou seja, Portugal vai dizer que agora tudo é dele e ele vai ter que desenvolver dali para frente. O Brasil pertencia a Portugal. Com isso, vamos agora voltar para aqui, para cá, para a nossa região, o Amazonas. Aqui tinham os jesuítas. Professor, quem eram os jesuítas? Jesuítas eram aqueles que catequizavam os índios. Palavra difícil. Eles catequizavam os índios, diziam uma religião para o índio, um modo de vida. E os portugueses, falaram, rapaz, tira esses jesuítas daí. Os jesuítas tiveram que ir embora, foram expulsos da terra. A nossa história começa por aí. Jesuítas vão embora, Portugal começa o processo de colonização. E aí o que acontece? Vem a segunda parte do nosso texto. Presta atenção. Portugal começa a dividir o Brasil em províncias. E aí o Amazonas, vou riscar aqui, o Amazonas pertencia a que província? Ao Grão-Pará. Após a cabanagem, vamos parar aí que esse assunto é importante. Professor, queria entender melhor esse processo da cabanagem. O que é isso? Rapaz, é muito simples. Quando Portugal iniciou o processo de colonização, ele dividiu o Brasil por províncias. Isso mesmo, existiam várias províncias. O Amazonas pertencia a qual província? Olha aqui na nossa tela. O Amazonas pertencia à província do Grão-Pará. É isso mesmo. O Amazonas pertencia à província do Grão-Pará. Como o Amazonas pertencia à província do Grão-Pará, depois de um tempo, essa província chegaria a ser dividida, que foi exatamente na cabanagem. E agora a magia aconteceu. Olha onde nós estamos, rapaz. E para que nós estamos aqui? Para entendermos esse processo melhor. Portugal pega e divide o Brasil por províncias. Produção? Opa, aí sim. Aqui nós temos as províncias, olha só, existiam várias províncias e o mapa aí mostra onde ficava o Amazonas. O que nós temos ali? O que? Olha o nomezinho, rapaz. Grão-Pará. E aí o que acontece? Existia o Grão-Pará, que ficava muito longe de onde os líderes do Brasil moravam. E aí dois grupos começaram a se sentir violados, com direitos violados. Quem era? Era a elite, que tinha grana,
e os indígenas, aquele pessoal mais pobre que morava nessa região do Grão-Pará. Então os dois se uniram e começou um processo que nós vamos chamar de cabanagem. Foi um processo macabro que várias pessoas morreram, mas o que resultou disso? O que, produção? Eu não posso falar ainda sobre cabanagem, desculpa, eu não posso falar sobre isso porque é assunto de uma outra aula, mas vamos continuar aqui. Depois desse processo, o Amazonas conseguiu em 1850 o que tanto queria, se tornou categoria de província e o mapa foi atualizado. Agora ficou desse modo, produção? Olha só, rapaz, que mapa bonito. E assim ficou o nosso Amazonas, que é o que nós conhecemos atualmente, a nossa região, certo? E o professor, o que vai mudar com tudo isso para o nosso estado? O que vai mudar? O que vai mudar? Agora nós éramos uma província, rapaz. Mas para entender melhor, olha aí na tela o que aconteceu. História política. O primeiro presidente da província do Amazonas foi João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, em 1867. Detalhe, esse 1867 significa o ano que vai acontecer uma transformação. Olha a transformação aí. A abertura da navegação do Amazonas aos países amigos. Isso iria mudar a nossa história, principalmente a história econômica. Então, olha aqui para mim. O que acontece agora? Antes disso, o território do Amazonas era um território que não podia ter embarcações por aqui por perto. Mas quando foi elevada a categoria de província, que João Tenreiro de Aranha assumiu o comando depois de um tempo, então as embarcações dos países amigos podiam chegar aqui. Professor, o que isso significa? Significa, rapaz, que agora poderia vir produtos de fora para cá e poderia sair produtos daqui para fora. E isso é bom? Claro que isso é bom. Isso é tanto bom para a política, como principalmente para a economia, certo? Agora vamos voltar para cá para fazermos aquela análise marota. Então aqui a gente já descobriu que o primeiro presidente da nossa província foi João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha e que em 1867 houve a abertura da navegação do Amazonas aos países amigos. Agora, olha isso. Na província começa a circular navios e linhas internacionais para a Europa e América do Norte, aumentando a procura. Agora presta atenção, presta muita atenção com esse nome, goma elástica. Olha para mim, que agora o negócio aqui é sério. Quando a gente vai falar dessa goma elástica, isso vai mudar a história do nosso estado, completamente. Antes o Amazonas era um lugar até interessante, mas era um lugar pobre no sentido de riquezas. Aqui o que nós tínhamos muito era a natureza, tínhamos os indígenas, mas questão de palácios, museus, teatros, isso não existia por aqui não. Só existia lá para a Europa. Só que de repente começa a procura pela borracha. O mundo inteiro está procurando borracha, começa a surgir os carros, tinha que fazer pneu, sapatos, objetos, e a borracha ela é super valorizada. E sabe aonde tinha borracha boa? Sabe aonde tinha? Aqui, rapaz. Aqui no nosso estado, aqui no Amazonas. E aí, de repente, a Europa inteira começa a procurar pelo látex. É o nome do produto. Látex, conhecido também como goma elástica, como produto da seringueira. Tudo isso vai enriquecer os cofres públicos. Por que vai enriquecer? Porque olha para cá para a tela de novo. Isso vai levar ao enriquecimento. Opa, minha canetinha aqui deu uma pequena falhada. Isso vai gerar o enriquecimento e prosperidade econômica oriunda dos impostos sobre o comércio. Essa mudança trouxe novos hábitos ditos civilizados para a população da cidade. Olha para mim. Olha para mim. Antes disso, o Amazonas ele era um estado que não tinha grandes construções, as casas eram pequenas, o comércio até acontecia, mas não de uma forma tão gritante, e de repente a coisa começou a mudar. E quando a coisa começa a mudar, começa a entrar muito dinheiro aqui no nosso estado, aí o governo, opa, o que nós vamos fazer? Aumentar o imposto. Aí aumentava o imposto, aí os donos dos seringais tinham que pagar o imposto, e quem pagava tudo isso? Quem tinha que trabalhar bastante por causa de tudo isso? Quem? Muito bem, os índios, os negros africanos que vieram para cá, os nordestinos que também vieram para cá, eles tinham que pagar a conta. Trabalhavam, recebiam por isso, mas o valor era pequeno.
pequeno, pequeno, pequeno. Professor, eu queria entender isso melhor. Então volta para cá de novo. Essa mudança trouxe hábitos civilizados, ou seja, o que a Europa tinha de melhor veio para cá. E com isso foi mudando muita coisa no nosso estado, muita coisa mesmo. Muita coisa mudou. Como nós podemos ver agora na magia de novo que vai acontecer. Rapaz, essa magia ela é maravilhosa. Olha só, aqui essa imagem representa o nosso porto. Você pode falar, esse porto aí está todo feio. Rapaz, esse porto mostrava o início do que viria pela frente. Começa a entrar dinheiro no nosso estado, a política percebe isso, aumenta o valor do imposto, e aí começa a surgir várias novidades que vão mudar radicalmente a história do nosso estado, e principalmente de Manaus, certo? Aqui nesse porto nós podemos ver que as embarcações estão chegando, e olha que imagem linda, viu? Que imagem maravilhosa. Mas para entendermos isso melhor, olha para a tela agora que eu vou explicar com calma o próximo assunto, que é época de mudanças. Com a época de mudanças, o que acontece? Manaus vai perdendo as casinhas de taipa com telhados. Lembra que eu falei que a nossa cidade não tinha prédios, não tinha nada disso? Essas casinhas vão sumindo, e o que vai surgindo? Vai surgindo prédios, construções magníficas, pontes de ferro, casas de ferro pré-fabricadas, material elétrico, bondes, automóveis, e começava a ter tudo. Olha só isso aqui. Começa a ter tudo que Paris e Londres tinham como novidades. Olha para mim. De repente a história mudou por aqui. Aquela cidadezinha, bem dizer abandonada, começa a ganhar prédios, começa a ganhar construções magníficas, inspiradas em quem? Paris e Londres, tudo da Europa, todo mundo começa a vir para cá. E aí a nossa cidade, em especial Manaus, tinha alguns lugares que eram somente ali dos europeus, era o lugar que eles investiam pesado. Mas não podemos deixar de falar que existiam os lugares que não eram tão desenvolvidos assim. Era onde morava a parte mais pobre da sociedade, onde moravam aqueles que trabalhavam nos seringais, que trabalhavam no comércio, trabalhavam para os comerciantes, porque os comerciantes viviam muito bem, mas essa galera aí não vivia tão bem assim. Voltando para a tela, aí nós vamos ver que vai trazer toda essa mudança, vai trazer para nós novidades. Professor, o que seriam essas novidades? As novidades vão começar a surgir nas construções. E aí Manaus vai ganhando uma cara nova. Uma cara totalmente nova. Olha para mim aqui. Olha onde nós estamos, rapaz. Manaus vai ganhando prédios magníficos. Olha esse prédio aqui, que é o prédio de antigo, e olha como está atualmente. Manaus vai tendo que se adaptar a uma nova vida. A vida europeia, ela vem e acaba com o que nós temos aqui, a nossa regionalidade. Acaba entre aspas, mas ela vai destruindo os hábitos regionais e vai trazendo uma nova vida. A vida europeia vem tomando conta do estado, vem tomando conta principalmente da nossa capital, que é Manaus. E aí foram surgindo várias outras construções com intenções políticas, com intenções de bem-estar, como nós vamos ver agora na nossa tela. Preste atenção nessa tela, olha o que nós temos aí. Museus. Professor, museus, o que isso tem a ver? Rapaz, até museus começou a aparecer aqui. Mudanças urbanísticas começaram a acontecer no estado do Amazonas, que recebia uma grande influência europeia. Vale lembrar que aqui já habitavam os índios, nós tínhamos aqui o nosso modo de viver, o nosso modo de encarar a vida, nossas culturas, só que isso, com o crescimento econômico, vai sendo meio que desprezado. Enfim, essa influência europeia levou ao surgimento do quê? Museu Botânico do Amazonas. Em 18 de junho de 1883, localizado na rua Ramos Ferreira, no centro histórico de Manaus. Olha para mim. Você sabe quem foi que pediu para ser criado esse museu? Não? Não sabe? Rapaz, simplesmente a princesa Isabel. É isso mesmo. Investiu pesado para que esse museu fosse construído, fosse levantado. E aí, quem é que vem para cá tomar conta?
o grande doutor João. É isso mesmo, o nome do homem era João. Ele vem para tomar conta do museu, tomar conta do espaço, e aí nós temos a construção do primeiro museu do Amazonas. Professor, eu não sabia disso. Agora tu está sabendo, rapaz. Então, todo esse crescimento, essa valorização da borracha, essa valorização do látex, trouxe para nós mudanças urbanísticas. Até me enrolei para falar aqui porque é uma palavra difícil, mas trouxe todas essas mudanças que foram mudando o nosso visual. Professor, eu queria ver o museu. Produção, faz a magia acontecer aqui na tela. 3, 2, 1. Ah, aí sim. Olha a foto do museu. Professor, ainda existe esse prédio? E aí, será que existe? Você vai pesquisar e vai procurar saber se existe ou não. Agora nós vamos falar sobre um outro assunto. Olha aqui para mim. Porque não foi só museus que fizeram aqui, não. Fizeram outras coisas além de museu também. Professor, o que mais que fizeram aqui além de museus? O que mais? Museu foi só uma das coisas. Fizeram o Teatro Amazonas, fizeram a Alfândega, Palácio da Justiça, Palácio Rio Negro, a Arena da Amazônia. Claro que não, a Arena da Amazônia não, rapaz. A Arena da Amazônia é nova, é atual. Mas olha só, eles fizeram uma coisa que vale a pena a gente falar aqui, que foram palácios. Olha aqui na tela. Palácio Rio Negro, construído em 1903 para ser residência. Olha isso, o palácio foi construído para ser uma casinha de um rico exportador de borracha. Era chamado de Palacete Schools. Olha que nome bonito. Em 1918, o governador Pedro Bacelar adquiriu o imóvel que passou a denominar-se Palácio Rio Negro. Professor, eu nunca fui nesse palácio. Eu queria muito conhecer esse palácio. Rapaz, vocês têm sorte. Sorte mesmo porque a produção sabe de tudo. E agora, olha para mim. Olha o que nós temos aqui do lado. Olha essa vista. Aqui temos simplesmente uma vista de dentro do palácio. Agora eu vou te explicar o que representava isso na época. Um grande comerciante de borracha veio para cá e decidiu construir uma casinha para ele morar. Ele construiu a casinha, mas depois de um tempo, a borracha parou de ser procurada. O quê? Eu não posso falar sobre isso ainda, que é assunto da outra aula? Ah, desculpa, eu não posso falar sobre isso. Enfim, ele parou de ganhar dinheiro. Quando ele parou de ganhar dinheiro, aí as coisas tiveram que ser leiloadas. E aí o governador, grande Pedro Bacelar, foi lá e comprou o imóvel. Aí esse imóvel passou a ser moradia dos governadores. Sabia disso? Claro que você sabia. Virou lá uma casa dos governadores. Se eu não me engano, o último a morar lá foi o grande Gilberto Mestrinho. Enfim, é isso. Esse lugar foi leiloado, e olha só como ele era por dentro, é um lugar lindo, magnífico, e hoje se tornou um centro cultural, Palácio Rio Negro, que pode ser visitado. Professor, eu posso visitar? Depois da pandemia, você pode visitar. Agora, preste atenção aqui, que eu vou falar alguns pontos importantes dessa aula de hoje. Primeiro, antes nós pertencíamos a quem? A qual província? Província do Grão-Pará. Aí teve o processo de cabanagem, e esse processo da cabanagem, depois de um tempo, fez com que o Amazonas fosse elevado à categoria de província, nos tornando um estado, ou melhor dizendo, uma província que futuramente seria chamado de estado. Aí, depois disso, abriram os portos do Amazonas, de Manaus, começou a vir embarcação de tudo que era lado, e aí vem a valorização do látex, da borracha. Com a valorização do látex, a Europa começa a vir para cá, mudando os hábitos, mudando as construções, deixando de lado os costumes indígenas. A gente vai falar sobre isso também ainda. E aí começa a surgir museus, palácios e várias outras construções que são magníficas. Mas, enfim, isso tudo é muito importante para que você possa conhecer a história da sua região. E vamos testar esses conhecimentos agora? Podemos testar? Porque vem aí o nosso Exercitando. Olha aqui para mim. Vamos fazer agora a leitura das questões que você vai querer responder logo de cara. Mas tenha calma, tenha paciência, pense com cuidado. As questões são fáceis. Olha a primeira questão na tela. O território do estado do Amazonas pertencia a qual província? Meu Deus, isso está muito fácil. Província Minas Gerais, letra A. Letra B, província Grão-Pará.
Letra C, província Rio de Janeiro. Letra D, nenhuma das alternativas. Fácil demais. Questão 2. Qual a matéria-prima responsável pela mudança da economia do estado do Amazonas? Letra A, pau-brasil. Letra B, café. Letra C, látex. E letra D, ouro. Questões fáceis, tranquilas. Eu vou ali tomar uma água e já volto. Enquanto isso, boa sorte.
Opa, voltamos. Agora sim, a garganta está com a água, tudo tranquilo. E aí, resolveram as questões? Fácil demais, né? Se você já resolveu, agora vamos olhar com calma cada questão e vamos resolver juntos. Aqui na tela, minha produção marota. Questão número 1. O território do estado do Amazonas pertencia a qual província? Caraca, essa estava fácil demais. Você está esperto? Letra D, nenhuma das alternativas? Essa aí que não tem nada a ver mesmo. Por que você está esperto? Porque você é aluno leão. Aluno leão pega a informação no ar, é aluno inteligente. Então essa aí está tranquilo, né? Portugal tinha dividido o Brasil em províncias, lembra disso? E a região norte, essa parte do Pará, Roraima, Amapá, Amazonas, pertenciam todos à província Grão-Pará. Aí mais tarde, depois daquele processo lá da cabanagem, aí tudo mudou. Olha para mim aqui rapidinho. Eu não ouvi ninguém perguntar aqui por que o nome desse processo foi cabanagem. Sabe por que foi esse nome? Porque dizem que os moradores daquela região moravam em pequenas cabanas. Outros vão dizer que era porque eles tinham chapéus que pareciam cabanas também. E aí vem o nome cabanagem. Ficou ligado? Pegou nessa informação? Isso é importante. Isso é assunto da aula? Não. Mas isso é importante você saber porque você é aluno esperto, aluno inteligente. Vamos para a questão 2. A questão 2 é uma questão que, meu Deus, pelo amor de Deus, a questão, o aluno olha assim e fica até rindo de tão fácil. Qual a matéria-prima responsável pela mudança da economia do estado do Amazonas? Lembra, quando a gente está falando de economia, nós estamos falando de quê? É isso mesmo, rapaz, de grana. Então, aqui no Amazonas, o que foi responsável pela mudança econômica foi o pau-brasil? Não. Nós comentamos aqui que não foi o pau-brasil, né? Foi o café? Claro que não. Látex? Claro que sim, rapaz. Látex. Por quê? A borracha começou a ser muito procurada, em especial na produção de pneus, sapatos, enfim, vários objetos foram sendo fabricados com a borracha. O látex muda a economia do nosso estado. Letra D, ouro? Claro que não. Certo? Olha para mim aqui de novo. Tenho certeza que você acertou tudo, porque as questões estavam super, hiper, mega fáceis. Agora, professor, ainda estou com uma pequena dúvida. Está com dúvida? Então relaxe, porque vem aí o nosso resumão. Então agora nós vamos fazer aquela revisão marota de todo o conteúdo que foi dito na aula de hoje. É o momento de tirar todas as dúvidas. Estão preparados? Então vamos lá. Olha aqui na tela rapidinho. Então vamos ver. O nosso primeiro conteúdo foi o quê? Tratado. Vou colocar aqui só a sigla. Tratado de Madrid. Com o Tratado de Madrid, quem tomava conta de todo o território brasileiro? Quem? Portugal. Muito bem. Portugal. Portugal começa a criar o quê? Portugal cria, então, províncias. Você lembra disso? As províncias, o nosso estado pertencia a qual província? A do Grão. É bom que a caligrafia vai mudando. Uma hora é de um jeito, outra hora de outro. Meus alunos amam isso. Grão-Pará. Depois da província do Grão-Pará, acontece aquele processo que nós já vimos, que teve a divisão, e então o Amazonas é elevado à categoria de província. Certo? Amazonas. Elevado à categoria de província, e aí começa a entrar aqui no nosso estado a política, nós temos o nosso primeiro presidente. Mas com a política vai ter uma coisa muito importante na economia, que é o látex. O látex se muda, e aí o Amazonas começa a receber muitos europeus. Então, resumindo a nossa aula, o que é importante? A nossa história política começa quando, depois do Tratado de Madrid, começa quando a nossa província é desmembrada do Grão-Pará, ficando só o Amazonas. A nossa economia muda radicalmente com o látex, e aí o nosso estado recebe características de estados de lugares europeus. Voltando para mim, é muito importante você compreender isso, porque essa é a história do nosso estado, essa é a história de onde nós moramos. E todo esse processo, tudo isso que aconteceu faz parte de nós. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje e agora vamos para nossas considerações finais.
E desse modo nós terminamos a nossa aula de hoje. Tenho certeza que vocês compreenderam o conteúdo, mas se por acaso ficou alguma dúvida, não entendi tal assunto, rapaz, sabe o que você faz? Se tiver internet, procura no YouTube, procura em livros, porque a história está em todo lugar, certo? A gente já falou sobre isso. Ou então você pode pegar essa dúvida, anotar, e quando as aulas voltarem ao normal, você procura seu professor, sua professora, e aí você tira todas as dúvidas. Aqui vai um recado especial aos pais, aos responsáveis. Vocês são peças-chaves para que a criança consiga acompanhar as aulas. Então, pais, mães, todos os responsáveis, por favor, vamos manter as crianças aí, com o estudo em dia. E vocês, crianças, vamos manter o foco. Vocês são crianças, alunos leão. Aluno leão sabe como é que é, né? Pega a informação no ar e fica estudando o tempo todo. Assim eu me despeço. Um abraço a todos os meus colegas de trabalho, a toda a equipe que está ajudando a elaborar essas aulas. E assim a gente vai. Próxima aula, conto com você, com sua presença. Não falte, presta atenção no assunto, rapaz. E assim eu me despeço. Não esqueça, a história é uma viagem. Tchau, tchau.